Abra comigo, meus irmãos, a palavra de Deus na Carta da Alegria. É o livro de Filipenses, no capítulo 4. Faremos uma leitura do verso 10 ao verso 13. E o título dessa mensagem é O Segredo do Contentamento em Qualquer Circunstância. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. A ti, Deus bendito, toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, o teu povo vem ouvir a tua voz e não a mim. Que o teu Santo Espírito possa, Senhor, falar aos corações. A mensagem foi preparada, mas só o Senhor tem poder para transformar corações. Portanto, Senhor, opera, Pai. Abre corações, prepara, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que Satanás não venha, Pai, a roubar a tua mensagem, mas que ela possa ser plantada e que ela venha crescer para que dê frutos, Senhor. Tua palavra, ela nos conforta, ela nos exorta, Senhor, ela nos encoraja. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, sê conosco. Que a tua palavra venha a ser glorificada, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado através da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o título é interessante, né? O segredo do contentamento em qualquer circunstância. Te faz pensar. O que um rapaz de 30 anos sabe sobre o segredo do contentamento? Eu não sei nada, mas Paulo parece que sabe. E eu acho que temos muito a aprender com o apóstolo. Na tradução NVI da nossa Bíblia, o verso 12, ele é um pouquinho diferente do que o verso que eu li agora. Uma parte do verso 12, na parte B, diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Dependendo da sua versão, essa questão do segredo, do contentamento, vai aparecer no verso 11, em vez do verso 12. Não fere a mensagem de maneira nenhuma, é apenas só uma modificação na colocação da palavra, mas o texto não perde o seu sentido. Dito isso, meu irmão, gostaria que você pensasse sobre duas frases. Eu acho que você já ouviu elas. Uma diz assim: quando isso acontecer, aí eu vou estar satisfeito, ou aí eu vou estar contente. Uma outra diz assim: estou esperando tal coisa, tal situação, e quando a tiver, aí sim eu vou estar bem. Você já disse isso ou já pensou dessa maneira? Vou te fazer um pedido. Te peço que agora pare e reflita sobre as suas expectativas e os seus desejos. Pense nos seus sonhos e nas suas metas. Pensou? Agora eu vou te fazer duas perguntas. Pergunte a si mesmo, meu irmão: eu vou estar satisfeito quando alcançá-las? A segunda: se elas não acontecerem, estarei eu fadado a viver descontente? Muito interessante essas duas perguntas, porque algumas vezes nós desejamos algo e quando obtemos, não temos contentamento naquilo. Outras vezes, simplesmente não obtemos aquilo que desejamos
E como fica a nossa vida sem aquilo, sem tal coisa, sem tal projeto? Às vezes eu vejo jovens, pessoas que dizem assim, não, estou esperando porque quando eu casar, aí sim a minha vida vai acontecer, ou aí sim eu vou viver, aí sim eu vou ser feliz, como se a sua vida estivesse num pause, estivesse interrompida até o casamento, até que tal coisa acontecesse. Talvez precisamos mudar a nossa percepção das coisas, ou melhor, adequá-las com a palavra de Deus. Um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele faleceu em 2017. Ao pensar sobre a modernidade, a pós-modernidade, ele cunhou um conceito que, ao tratar da modernidade, ele a chamava de modernidade líquida. Toda a sua proposta estava baseada na utilização da palavra líquida. Se era para tratar de sentimentos, ele falava de sentimentos líquidos. Se era para tratar de relações ou relacionamentos líquidos. A proposta desse filósofo é que, ao perceber a pós-modernidade, ao ver como as pessoas se comportam, ele notou que nada mais é sólido. Parece que nada mais dura. Tudo é mutável e muda muito rápido. Ele tem um livro chamado Relações Líquidas, e ele fala justamente sobre isso, pensando nos casamentos. Ele percebe que agora, pós-Segunda Guerra, a partir do momento que ele começa ali então a escrever, ele percebe que cada vez mais há uma inconstância nos casamentos, nos relacionamentos. As pessoas se separam com muita facilidade, com muita naturalidade. Da mesma forma, as sensações e os sentimentos agora, eles se alteram numa velocidade alarmante. Até os medos mudam, e mudam rápido demais. Até a verdade, aparentemente, tornou-se subjetiva. Coisas que há 40 anos atrás não se dizia. Eu lembro que meu pai e a minha mãe, quando nós tínhamos que ir para a escola, ele sempre dizia isso para mim e para minha irmã. Aconteça o que acontecer, você fale a verdade. Não importa o que aconteceu na escola, não importa o que você fez, você fale a verdade. Porque eu vou saber, então, como te defender ou como tratar determinada situação a partir do momento que eu sei que a tua palavra tem validade. Então, não importa o que aconteça, não importa o quão duro seja, fale a verdade. Imagino que deve ser mais difícil para um pai falar isso para uma criança hoje em dia. Né? Fale a verdade, mas que verdade, papai? A verdade é subjetiva. A sua verdade ou a minha verdade? A partir de qual ponto de vista, papai, o senhor está pensando em verdade? Problemas que não enfrentávamos há alguns anos atrás. Mas, aparentemente, as pessoas agora gostam de dizer que a verdade é subjetiva. Nós não cremos nisso, meus irmãos. Nós não cremos. A verdade é uma pessoa, revelada em Cristo Jesus, e Ele não muda. Mas, ainda pensando sobre essa perspectiva, né, de relacionamentos e mudanças tão frequentes, quando pensamos em desejos e vontades, elas também cambiam, né, elas também variam com muita facilidade. Um dos mantras da boa forma, dos religiosos das academias, eles dizem o seguinte: fique orgulhoso, mas nunca satisfeito. Olha que curioso, fique orgulhoso, mas nunca satisfeito. É também uma máxima que os coaches e os professores financeiros aí adoram também. Aquela ideia de que se você estiver sempre ávido por algo, você vai sempre crescer. É importante que você não tenha um pensamento que te limite. Essa é uma palavra que a gente acaba escutando bastante hoje em dia. E não sei se você já percebeu, irmão e minha irmã, mas já notou que, aparentemente, ninguém está onde quer? Qual foi a última vez que você conversou com alguém que disse, olha, eu estou realmente onde eu queria estar? Parece que ninguém está onde quer. Todo mundo está dizendo, não, eu gostaria de estar ali. Não, eu estou querendo que aconteça tal coisa para que eu chegue ali, para que eu chegue lá.
As pessoas estão sempre querendo se mover de uma maneira que nunca estão satisfeitos. E a verdade é que o descontentamento é a característica do ímpio, não nossa. Aquele que não tem Deus, aquele que não crê em Deus, esse sim nunca está satisfeito. Se você abrir a sua palavra, a Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 5, o verso 10, diz que quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Provérbios 13, verso 5, diz, verso 25, diz, o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Interessante pensar sobre isso. O curioso é notar que Paulo diz que, apesar de qualquer situação, ele está contente. Vejamos então quais lições nós podemos aprender com o apóstolo para que venhamos a descobrir o segredo do contentamento. Antes disso, você já me conhece, a gente vai ver o contexto histórico, para ganhar um pouco mais aí de volume, para nos debruçarmos ao texto. Já deve estar aparecendo aí na projeção o contexto histórico. E a primeira informação sobre ele, que eu quero que você mantenha, é que a carta foi escrita por volta de 61 antes de Cristo, 60, 61. Paulo aqui, depois de Cristo, Paulo aqui, ele já não é mais um jovem, já é um ancião, deve estar na casa dos seus 50 anos. Há um erro aí na nossa projeção, é depois de Cristo. O ponto me falou aqui, o ponto eletrônico me disse que é depois de que o texto aí está errado na projeção, tá bom? 61 depois de Cristo. Mas essa carta então foi escrita nesse período e Paulo já é um senhor de idade. Ele havia fundado a igreja de Filipos. Os irmãos que estão nos acompanhando nos nossos estudos de sexta-feira sobre a carta aos Colossenses, nós descobrimos que na carta aos Colossenses, Paulo não fundou aquela igreja. Paulo, de fato, nunca esteve naquela região, mas ele escreve cartas para aquele povo. Ele recebeu a notícia da necessidade do povo através de Epáfras, e ele agora então está cuidando, zelando por aquela igreja, ainda que não tenha conhecido. Aqui é diferente. Em Filipenses, Paulo foi o fundador dessa igreja. Você pode ver a partir do capítulo 16 de Atos. Você verá as transformações, o poder de Deus naquela região. Verá também boa parte do sofrimento de Paulo, de Silas, na prisão. E o poder de Deus sendo ali explanado, Lídia tendo o seu coração aberto para que ela possa se converter ou ser convertida à palavra de nosso Deus. A partir dali, então, começa a operosidade da graça em Filipos. Agora, Paulo escreve justamente a essa igreja com uma diferença aí de quase 10 anos. Então, entre o momento que Paulo esteve com aquele povo e agora o momento que ele está escrevendo, tem um distanciamento aí de 10 anos. Mantenha isso em sua mente. Outra informação importante, Filipos era uma cidade que fazia contato entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, era uma região estratégica para a propagação do Evangelho de Cristo. Paulo, estrategista brilhante que era, ele sabia exatamente onde ele deveria empregar o Evangelho. E é curioso notar que o seu desejo era ir até a Ásia, mas no capítulo 16 de Atos, você verá que o Senhor lhe dá um sonho em que ele deve ir justamente para a região ali de Filipos. De modo que, de fato, é do homem realmente fazer planos, mas o efetuar, o agir é da parte de Deus. Outra informação, essa é nova, você nunca ouviu. Paulo está preso. Que novidade, Paulo está sempre preso. É curioso notar como é que esse homem tem fôlego para pregar o evangelho preso. E ainda assim o Senhor age. Nós falaremos um pouco sobre isso, um pouco mais para frente.
Por último, a carta é conhecida como a carta da alegria. Há pelo menos 18 sinônimos de alegria que são encontradas nessa carta. É curioso notar que o camarada está preso, mas está alegre. E está incentivando o povo de Deus à alegria. No capítulo 3 ele diz, alegrem-se comigo. Ele está alegre e preso. Isso é mistério da graça, meus irmãos. Diante disso, agora, munidos de todas essas informações, vamos para o texto. Você perceberá que a gente vai passear um pouquinho pela carta aos Filipenses, não vamos ficar presos ao nosso texto. E eu creio que aprenderemos aqui 4 lições sobre o contentamento, para que entendamos sobre o contentamento. Creio que essa noite eu e você seremos abençoados, meu irmão. Você crê nisso? Dá um amém aí na sua casa, pede para que o Senhor fale aos nossos corações através de sua palavra. Nossa primeira lição é que o contentamento nada tem a ver com o descaso ou a preguiça. Muitas pessoas podem pensar assim, não, o segredo do contentamento é ficar relaxado, não se preocupar com isso. Não é isso, são coisas completamente diferentes. É importante que nós tiremos esse problema do nosso caminho o mais rápido possível para a gente aprender sobre o contentamento. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 16, Paulo ele vai falar sobre os seus sofrimentos, e ali ele diz que trabalhou mais do que todos. Olha só, o homem que diz que sabe o segredo do contentamento, ele afirma que trabalhou mais do que todos. No verso 27 do mesmo texto, ele diz que trabalhou incansavelmente, ou arduamente, ou de maneira pesada. É importante entender, então, que Paulo ele tinha um senso de missão fortíssimo. Apesar de compreender que Deus efetua, que Deus age, que ele pode contentar-se em Deus, ainda assim ele trabalha arduamente. Ou seja, o contentamento nada tem a ver com o descaso. Em Filipenses, no capítulo 1, recua aí algumas páginas para trás, no verso 23 e 25, diz assim, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso na fé. Você percebeu que o que ele quer e o que ele entende que deve fazer são coisas diferentes? Você conseguiu perceber que ele disse que a vontade dele é partir? Mas que, analisando por uma perspectiva da missiologia, uma perspectiva de evangelismo, de continuidade da missão, ele percebe que é melhor que ele fique. Mas a vontade dele não é essa. Ou seja, a sua vontade está abaixo do seu senso de missão. Isso é algo que eu e você devemos ter, meu irmão. Outra coisa importante é que Paulo, ele entende que, apesar dos seus desejos serem bons, eles não afetam a agenda de Deus. E eu e você precisamos disso. Precisamos dessa percepção. Podemos ter bons desejos. Podemos desejar coisas boas. Podemos desejar fazer coisas para a obra do Senhor. Só que isso não afeta a agenda de Deus. Ele tem a última palavra. Ele diz que gostaria de partir, mas entende que seria melhor ficar para o proveito de seus irmãos. Ou seja, o desejo dele é lícito. Eu quero estar com Cristo. Ora, o cristão que não quer estar com Cristo, de fato não é cristão. Então, o desejo de Paulo é lícito, é bom, mas não tem prioridade agora na agenda de Deus. E isso não tem problema. Isso é bom. Precisamos ter isso em nossas mentes, senão Deus vira o gênio da lâmpada do Aladim e não mais o Deus Todo-Poderoso. Se não entendemos que a agenda de Deus está acima das nossas, ele vira o servo e não nós.
Percebe o perigo? Uma outra coisa interessante, e é um comparativo curioso, é sobre a figura de Amã e o próprio Paulo. Você vai conhecer a figura de Amã no livro de Esther. Recentemente eu pude estudar o livro, e é muito curioso a figura de Amã. No capítulo 3, a partir do verso 1, o rei Xerxes, rei do Império Medo-Persa, ele decide honrar Amã. O curioso desse texto é que alguns capítulos para trás, um capítulo para trás, descobrimos que havia um motim, havia um complô para que matassem o rei. E um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua versão, judeu, servo do Deus Altíssimo, descobriu isso. Foi então até o rei e contou para ele, para que sua vida fosse poupada, para que a vida do próprio rei fosse poupada. Ele investigou e descobriu que, de fato, havia uma trama para matá-lo. E ele, então, consegue escapar da morte. Mas o próximo capítulo, o capítulo 3, não diz que Xerxes honrou a Mardoqueu. Ele diz que honra a Amã. E essa é a primeira menção a Amã. Nós não sabemos, a Bíblia não diz o que ele fez, ou se ele de fato fez algo, mas a partir daí diz que ele é honrado. Se você ver o texto, vai dizer que ele é colocado acima de todos os príncipes das províncias. Ele se torna, então, o segundo homem mais poderoso do Império Medo-Persa. E no capítulo 5, no verso 9 ao 13, há um acontecimento curioso que eu gostaria de... Ok, meus irmãos? Tivemos uns probleminhas aqui, mas seguiremos. Falando então sobre a figura de Amã, eu disse que no capítulo 3 do livro de Esther, esse homem no verso 1 e verso 2, ele recebe algumas honrarias do rei. E no capítulo 5, no verso 9, algo curioso acontece. Diz assim o texto: naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava junto à porta do palácio real. Não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Se você ler o livro, e eu te indico, há um desejo desse Amã de exterminar todo o povo judeu. E Mardoqueu é uma das poucas pessoas que não se curva perante ele. Então ele não só tem um desejo de matar todo o povo de Deus, todos os judeus que estão ali dentro do Império Medo-Persa, que foram dominados, mas Mardoqueu tem ali o seu desafeto muito maior do que os outros. Nesse momento, o Amã não sabe que Esther é uma rainha judia. Ele não sabe que ela é judia. Mas seguindo, o texto diz o seguinte, ainda verso 10, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, eu sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ele ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. E se você quer saber por que a rainha Esther aparentemente convida esse homem para um banquete, mesmo sabendo que ele quer destruir o povo de Deus, aí você vai precisar ler, meu irmão. E aí a gente pode conversar depois. Mas o verso 13 diz o seguinte: mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Tamanho é o ódio desse homem, e embora ele conte todas as suas vitórias e tudo que ele tem, ele ainda está insatisfeito. É como um câncer que cresce na alma de alguém, que vai comendo a pessoa por dentro, de maneira que ela nunca tem contentamento e satisfação. Que problema para o ímpio, não para nós. Então, Amã tem esse comportamento, ele é essa figura que está num lugar
de honraria dentro do Império Medo-Persa, mas não está satisfeito. E aí a gente olha para Paulo, que está justamente preso, ou seja, num lugar que, em primeira vista, parece um lugar de desonra, mas plenamente satisfeito e contente em Deus. Que curioso. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, Paulo diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, pense comigo. Aparentemente, um homem que nós não sabemos se trabalhou para receber os méritos e honrarias que recebeu, ele está insatisfeito e não descansa. Paulo, que trabalha constantemente, descansa na graça. Que curioso. Estou certo que o Senhor vai completar a boa obra. Embora preso, sofrendo, eu trabalho e descanso. Como pode? É uma conta que não fecha, mas só para os que não creem. Essa é a nossa primeira lição, meus irmãos. A segunda lição é que na caminhada cristã não teremos contentamento sem uma mudança de perspectiva. Abre comigo Filipenses capítulo 1, o verso 12 ao 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Que curioso. E note que Paulo precisou explicar, porque de primeira vista as pessoas podem não entender. De primeira vista, as pessoas podem pensar que isso é um problema e não uma oportunidade. E como nosso pastor costuma dizer, nós precisamos transformar problemas ou dificuldades em oportunidades. E Paulo aqui, então, ele entende o seguinte: eu preciso explicar para vocês, porque isso que aconteceu comigo não é para te desmotivar, é o contrário. Isso cooperou para o reino de Deus. A minha prisão não é um sinal da minha rejeição. Pelo contrário, é um sinal da minha aprovação diante de Deus. Por conta disso, ficou claro para todo mundo que eu não estou preso porque eu sou ruim. Eu não estou preso porque fiz algo reprovável. Eu não estou preso porque mereço a prisão. Eu estou preso por causa de Cristo. E aqueles homens da casa de César, os oficiais do palácio, estão se convertendo. Olha só que curioso. Bom, é interessante então pensar que dentro dessa situação, dentro dessa ocorrência, Paulo vê graça, enquanto outros veem problemas. Em meio a uma situação onde aparentemente tudo está contra Paulo, ele diz: estou satisfeito. A felicidade em meus lábios, a alegria. E o capítulo 3, como eu disse, ele vai dizer o seguinte: se alegrem comigo, porque eu não estou triste não. Eu estou muito mais do que feliz. Em Romanos 12, no verso 2, Paulo informa que é preciso nadar contra a cultura. E ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem transformação pela renovação da mente, não é possível experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso me diz, meu irmão? É que tem alguma coisa errada comigo e com você. O nome dessa coisa é pecado. E ela transformou a nossa mente de maneira que nós não enxergamos a vontade de Deus em primeira instância. É preciso que haja uma transformação, uma mudança de perspectiva, senão, como os ímpios, estaremos descontentes, estaremos insatisfeitos.
A nossa forma natural, a nossa forma humana de pensar nos impede de compreender a Deus. Sem essa mudança, não teremos contentamento em nossas vidas. Quer estar contente, meu irmão? Peça a Deus para mudar a sua mente, para que Ele te dê a mente de Cristo, para que a sua forma de pensar se amolde à palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais vai se amoldar à sua forma de pensar. Não é assim que deve ser, é você que se amolda à palavra de Deus. Deus é imutável. E nós precisamos ver a beleza nessa imutabilidade, meu irmão. Um exemplo de mente renovada é a vida de um homem chamado Horatio Gates Spafford. Vou pedir para o Thomas colocar a foto dele aí, que deve ser a próxima projeção. Acho que você já deve estar vendo a foto desse homem. Vou contar algumas coisas sobre ele e sobre o bilhete que está ali do lado. Norte-americano, advogado cristão do século XIX. Nascido em Nova York, viveu em Chicago, onde Deus lhe fez prosperar financeiramente. Até aí todo mundo gosta. Em 1870, seu primeiro filho, em função de uma terrível febre, vem a falecer com apenas 4 anos. Um ano depois, houve um terrível grande incêndio em Chicago, conhecido justamente pelo grande incêndio de Chicago, e cerca de 60% da cidade foi queimada, foi consumida pelas chamas, ceifou pelo menos 300 vidas e boa parte dos bens e das propriedades desse homem, que, à beira da falência, decidiu continuar na cidade para ajudar aos pobres e aos necessitados da forma que podia. Em 1873, ele decidiu ir à Europa de férias, tirar um momento para ele e para sua família. O seu primeiro filho havia falecido em 1870, mas ele tinha, agora em 73, 4 meninas. E ele estava disposto, então, a ver o grande pregador chamado Dwight Moody pregar na Europa. Só que, em função dos seus negócios, ele precisou ficar e mandou a esposa e as filhas na frente. O problema é que, cruzando o mar Atlântico Norte, um navio chocou-se com um navio onde estava a família de Horatio. E, diante disso, quando finalmente a esposa pôde chegar em terra firme, ela conseguiu mandar um bilhete para o marido. E o bilhete é esse que você pode ver aí do seu lado. E a primeira frase, ela é fortíssima, porque ela diz o seguinte: salva sozinha. A esposa se salvou, mas as 4 filhas morreram nesse incidente. A fim, então, de encontrar-se com a esposa, esse homem embarcou rumo à Europa, e durante o percurso, alguém disse para ele, foi mais ou menos aqui, nessa localidade, que houve o naufrágio. Ou seja, ele passava pelas águas que haviam ceifado a vida das suas 4 filhas. Que momento, meus irmãos. O curioso é que, neste momento, compelido por uma motivação sobrenatural, esse homem foi para uma das cabines e compôs o hino do cantor cristão, de número 398. O primeiro verso diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. E aí você conhece o resto dessa canção. Em meio à tristeza e ao sofrimento, aquele homem entendeu, ele estava contente em Jesus. Meus irmãos,
Apenas uma mente transformada consegue olhar através de tamanha tragédia sob os óculos da graça. Diante de uma tragédia, diante de um sofrimento, só com os óculos da graça é que você consegue enxergar o fim desse sofrimento. E não fosse essa terrível perda de Horácio, não teríamos um hino tão famoso, tão conhecido e que transformou tantas vidas na história da nossa igreja. E não só a Bíblica do Boa Vista, mas a igreja de Cristo. Uma mente transformada te faz enxergar pelos óculos da graça. Eu preciso disso, meu irmão. Você precisa? Nossa terceira lição. O contentamento deriva da plena confiança em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao 11, diz assim, veja comigo em sua Bíblia, meu irmão. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, então, ele está confiante de que a sua própria justiça de nada serve. A sua confiança está justamente em Deus. Ao contrário, ele entende que Deus tem a sua própria orientação de justiça. E, meu irmão, isso é motivo de alegria, porque Deus não julga como nós julgamos. Romanos 9, verso 14 ao 16, Paulo diz assim: então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É como se ele dissesse: você não enxerga pela forma que eu enxergo, você não julga pela forma que eu julgo, você enxerga uma linha reta, eu enxergo múltiplas linhas. É como se Deus tivesse a certeza, como não? Ele tem a certeza de que a sua palavra, o seu julgamento, o seu proceder é maior do que o nosso. E enquanto nós pensarmos que a gente entendeu um pouquinho melhor, que a gente chegou a uma conclusão melhor, que Deus não pensou nisso, a gente está fadado a fracassar, meu irmão. A gente está fadado a estar insatisfeito. Eu penso assim, você pensa assim. De vez em quando a gente pensa: puxa, por que tal coisa não aconteceu? A gente não percebe o perigo desse pensamento, porque é como se dissesse: eu cheguei a uma conclusão melhor do que de Deus. Eu pensei em algo que Deus não pensou. Ah, se Deus me tivesse como conselheiro. Que perigo, que perigo. Nós não percebemos isso. Lembra da resposta de Jesus ao jovem rico sobre a bondade? Você vê isso em Mateus, no capítulo 19, verso 16 e 17. Diz assim um rapaz: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus responde para ele no verso 17: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E aqui, meus irmãos, é claro que Cristo era bom, mas ele aproveita a oportunidade para explicar um problema que aquele jovem tinha. Ele achava que ele era bom demais. Ele achava que ele estava fazendo tudo de acordo com a satisfação de Deus e, dito isso, ele era digno de subir aos céus. Ele era digno de ser, então, recompensado. E aí o Senhor Jesus, ele diz para ele o seguinte: ninguém é bom. Não pense que você merece coisa alguma, porque você não merece. Se você tem algo de valor, é porque o Pai te deu.
Iremos ao céu pela graça de Cristo. Não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz, não haveria possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Se a nossa confiança, se a nossa bondade ou justiça tivessem algum mérito, então seria possível não depender de Cristo. Portanto, minha irmã, meu irmão, abandone todo e qualquer pensamento, lógica ou conclusão que não esteja em harmonia com a palavra de Deus. Se não está nas Escrituras, joga fora. Confie somente na palavra de Deus. É a única palavra que promove vida, da qual procede vida. Quarta lição: renuncie a todo desejo que não vem de Deus e que te afasta do Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. Ou seja, o que passou não me interessa, o que eu perdi eu não me importo. Lembra que ele disse que tudo ele tinha como esterco para ganhar a Cristo? Não deseje nada que não venha do nosso Deus, do próprio Deus. Você quer saber se está no caminho certo? Faça essa pergunta para si mesmo. E, curiosamente, o nosso pastor falou sobre isso essa noite. Faça essa pergunta para você. A volta de Cristo atrapalha teus planos? O nosso pastor falou, ele pode voltar hoje. Ele pode voltar ao final do culto. Ele pode me interromper. Já parou para pensar nisso? A volta de Cristo, ela interrompe seus planos? Se ele voltar ao fim dessa noite, você ficará insatisfeito porque achou que deveria ter feito ou conquistado algo que não conquistou? A gente tem essa mania. Senhor, eu quero que você volte, mas ainda não tenho filho não, então espera eu ter meu filho. Ô Senhor, eu ainda não vi meu neto, deixa eu ver meu neto. Ô Senhor, deixa eu casar. Ô Senhor, deixa eu conquistar tal coisa. A gente começa a achar então que o porvir, ele não é tão bom quanto o que a gente pensa que pode vir aqui. Olha que perigo. Se Deus não for o nosso principal desejo, não faz sentido desejarmos o céu ou esperarmos pelo céu. Charles Spurgeon disse que um pecador no céu faz tanto sentido quanto um peixe numa árvore. Não é para estar ali, porque não faz sentido, ele não conseguiria viver ali. Não deseja estar ali, um peixe não deseja estar em cima de uma árvore, não tem nada para ele ali. E a gente precisa compreender, então, que se desejamos qualquer outra coisa à frente de Jesus Cristo, há um problema. Como o nosso pastor disse, ele prometeu que enxugaria toda lágrima. Por que, então, que você não desejaria pelo fim de todo problema? Por que, então, nós desejaríamos pelo adiamento do fim das dores? Será que realmente o que Deus tem para nós é menos importante do que uma criança? Do que um filho? Oh, meus irmãos, eu quero ter filho, mas não se enganem, eu quero Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, eu amo o meu casamento, mas se o Senhor Jesus vir hoje, eu estarei mais feliz. Eu amo mais a Cristo, e se nós não o amarmos mais, perdemos tempo. Perdemos tempo. Se pormos em prática essas 4 lições que nós vimos essa noite, rapidamente chegaremos a conclusões que nos levarão ao contentamento sobre qualquer circunstância. E aqui eu caminho para o fim. A primeira conclusão que você vai chegar: uma vez que o contentamento nada tem a ver com o descaso e também não é o esforço em si que te leva até o contentamento, terás então o alívio de fazer o que for preciso e deixar de fazer o que não é mais necessário, na certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Conversando com o nosso irmão Natan, na semana retrasada,
pensando sobre graça, ele dividiu comigo um exemplo que ele leu num livro sobre a graça. E ele disse o seguinte, que nesse livro tem a seguinte menção: um professor chega aos seus alunos e diz para eles a seguinte questão: a partir de agora, vocês não estão mais sobre o julgamento das suas notas. Vocês não precisam se preocupar com as suas notas. Todos passaram. Começa o ano já sabendo disso. Todos vocês vão passar na minha matéria. E aí, então, esse professor ele nota o comportamento de dois tipos de alunos. Os alunos acabam se dividindo entre dois tipos, porque há aqueles que rasgam os seus livros, há aquele que rasgam os seus cadernos e pensam: eu não vou mais estudar porque isso não tem mais poder sobre a minha vida. E há aqueles alunos que pensam que não precisam mais se preocupar com a urgência de uma prova. Então, eles conseguem aprender com mais calma, sem uma preocupação, como se aquilo pudesse limitá-los. Essa, então, é a percepção entre um cristão e um não cristão quanto à graça. Ou seja, se você entende que a graça de Deus é sinal de que você pode abusá-la, você não é cristão. Mas se você entende que a graça, você pode então trabalhar na certeza, como disse Paulo, que o Senhor completará toda a boa obra, então, de fato, você pertence ao aprisco do rei. Ora, o que isso tem a ver com o contentamento é que justamente a partir dessa perspectiva, ciente de que Deus fará tudo o que necessita para que o seu nome venha a ser glorificado, eu trabalho tranquilo. Eu me dedico à obra em amor, entendendo que não é na força do meu braço, e sim no poder de Deus. Eu já dividi isso aqui com os irmãos e vou repetir porque esse acontecimento ele é muito marcante na minha trajetória ao ler um dos livros de Charles Spurgeon e ele precisando pregar em uma determinada região, lembrando que isso é um período onde não temos eletricidade, como temos agora, não temos microfone, e toda vez que ele precisava pregar, ele só podia depender da acústica do lugar e da força dos seus pulmões, da sua voz. E ele então foi testar a acústica do lugar e gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Havia um Senhor limpando as cadeiras naquele momento e foi convertido. Aquele homem não precisou implorar para que ele aceitasse a Jesus, porque de Jesus ninguém aceita, nós que fomos aceitos por ele. Mas só através da propagação do Evangelho houve poder e graça para aquele homem se converter. A segunda conclusão é que com uma nova mudança de perspectiva virá também uma mudança de atitude, onde pareceremos mais com Cristo Jesus. Você verá isso em Filipenses, no capítulo 2, 4 e 11. E ao terminar o culto, a gente vai ter lido Filipenses inteiro, o que é uma bênção. E diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e aleluia. De modo, então, que se houver a transformação em nossa mente, como disse Paulo em Romanos 12, 2, pareceremos mais com Cristo, como diz Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 5. Pareceremos com Cristo, seremos semelhantes ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Terceira conclusão é que a plena confiança que temos em Cristo deriva da palavra de Deus, expressão de glória e amor do nosso Senhor. Romanos 8, verso 28, diz assim:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pula para o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, eu e você temos essa confiança. Nós podemos ter essa certeza, porque Deus não pensa, não julga, não age como homens. Ele é fiel à sua própria palavra. Então sabemos que estamos salvos em Cristo Jesus e somos incapazes de sermos perdidos, de sermos apartados de seu amor. Quarta e última conclusão, meus irmãos. Ao renunciar tudo que te afasta de Deus, o resultado é que o próprio Deus se torna seu único tesouro e a sua única posse. E agora nós voltamos para o texto de abertura, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, e leremos até o verso 13. Perceba que esse é um contexto de missão. Dizem que esse momento da carta deixa clara a relação que um missionário deve ter com a sua igreja e que sua igreja deve ter com o missionário. E Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O verso 12, em outras narrativas, ele traz a palavra experiência, pois tenho experiência em passar fome e em fartura. E essa experiência é muito importante para entender que Paulo passou por inúmeras situações e aprendeu através delas que o seu contentamento não pode estar nas coisas que passam, mas sim em Deus que jamais passará. Hernandes Dias Lopes traz uma analogia muito interessante quando ele trata dessa percepção de Paulo com relação ao contentamento. Ele faz uma analogia entre o termômetro e o termostato. E ele diz que, diferente do termômetro, Paulo age como um termostato. E qual a diferença? É que o termômetro, ele percebe o externo e aí ele mede a temperatura, ou seja, pelo que eu consigo perceber, está quente ou está frio. Esse é o papel do termômetro. Não é esse o nosso papel. Não devemos olhar para a situação e pensar, está ruim, está bom, está legal, não está legal. Pelo contrário, a diferença do termômetro por termostato é que o termostato ele não só percebe o externo, mas ele tem poder para agir sobre o externo. De modo, então, que ele não é refém da causalidade. Oh, meu Deus, como isso foi acontecer? Roubou minha alegria, não esperava por isso. Não. Paulo utiliza o seu contentamento como uma alavanca para poder avaliar as coisas. Ora, isso parece ruim, mas eu me alegro no Senhor, porque apesar de eu estar preso, como nós lemos, coopera para a propagação do Evangelho. Hoje, eu passo por algum problema, mas de fato coopera para a glória de Deus. De modo, então, que a situação não age sobre a vida dele, mas ele age sobre a situação, porque ele entende que há um Deus acima de toda e qualquer circunstância. O segredo do contentamento, meu irmão,
é entender que há um Deus sobre todas as coisas. O contentamento é saber que Deus é bom para mim agora. Isso é uma frase de um autor chamado Jerry Bridges. Ele explica que contentamento é saber que Deus é bom agora. Eu passo necessidade, Deus é bom agora. Passo por fartura, Deus é bom agora. Quando Deus for o seu único tesouro e posse, você terá descoberto o segredo do contentamento. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Deus, Tu é 3 vezes santo. Tu és, Senhor, a expressão exata do amor. Vemos isso em Cristo Jesus, Senhor, que morreu na cruz para que houvesse salvação. De modo, Senhor, que as dificuldades do dia a dia podem até me ferir, mas elas não me abalam, nem nos abalarão, porque como Jó, nós dizemos que sabemos que o nosso Redentor vive e Ele triunfará sobre a terra. Sabemos, Senhor, que as circunstâncias, elas são leves e momentâneas. Não tem demônio ou coronavírus, Senhor, que te impeça. Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. Nós, Senhor, somos o Teu povo e somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti por Cristo Jesus. Somos gratos porque Tu nos deste a salvação. Temos Cristo, temos tudo. Obrigado, Senhor. Completa, Senhor, a Tua palavra onde eu falhei. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra ela possa continuar sendo propagada apesar de mim. Que, Senhor, essa mensagem venha para a edificação do Teu povo. Que os meus irmãos, eles cresçam em graça a partir do conhecimento de Cristo Jesus. Cuida do Teu povo, Senhor, cuida da Tua igreja. Que a Sua paz, que a Sua graça continuem sobre nossas vidas, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.